Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexo, maior podcast de histórias inspiradoras. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui essa empreendedora nata, uma pessoa cheia de energia e que carrega um propósito muito forte. E eu não podia deixar de convidar ela para participar desse podcast comigo aqui. Eu tô falando de Diane da Artesanale, que é uma queridíssima. Seja muito bem-vinda, Diane. Obrigada. E que seja um papo tranquilo e que a gente possa certeza, falar um pouco desse seu propósito e falar um pouco também da sua história empreendedora e inspiradora pra gente aqui. Se apresente. Obrigada, meu nome é Diane Trece, é um prazer enorme poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história e quem sabe encorajar mais mulheres, mais pessoas a empreenderem. A gente sabe que não é um caminho tão tranquilo assim, mas vale a pena quando a gente tem esse propósito que você falou, quando a gente tem esse propósito que emana dentro da gente. E aí espero que a gente consiga alcançar essas pessoas aí que estão na dúvida aí se começam ou não a empreender. Então, Diane, deixa eu começar te perguntando, como foi que você parou nesse mundo do food service, né? Porque você é uma empreendedora nata, mas você escolheu aí. Me conta um pouco da história desde lá do outro negócio, quando o pessoal te conhecer. Paulo, assim, eu venho de uma família de empreendedores. Então, minha primeira formação é em administração, com ênfase em marketing. Na época tinha, né? Com ênfase em marketing. Eu não conheço outro mundo, né? Então, eu vim desse mundo de empreendedores, eu nasci numa família de empreendedores e nunca tive uma carteira assinada. Então, eu comecei a empreender, eu tinha 19 anos. Meu primeiro negócio foi uma loja de acessórios, em que eu era sócia da minha mãe. Depois a gente monta acessórios com roupa. Essa loja fica 18 anos aí no mercado. Eu saio dela, vou para uma outra formação, mas o empreendedorismo sempre fez parte. Então, meu primeiro negócio de alimentação foi uma franquia de alimentação, né? Pode falar nome? Não sei. Pode falar. Eu tinha Subway. Então, foi meu primeiro negócio de alimentação. E ali eu comecei a entender um pouco de que precisava também eu acreditar no que eu estava fazendo. Eu sempre me alimentei muito bem desde os meus 15 anos. A motivação da Subway foi o negócio. Foi o negócio. Pronto. Não tinha nada a ver com a parte do estilo de vida. Tá ganhando dinheiro, vai dar certo. Isso, vai dar aí certo, vamos fazer, exatamente. Por que eu tô chamando a atenção isso, Di? Porque muito empreendedor, a alma empreendedora é a alma que é inquieta. Isso. E ele é motivado por resolver problemas. Isso. E por conta disso, ele anda perto de pessoas que também são empreendedoras. Isso. E aí sempre senta alguém aqui na mesa e fala assim, Paulo, o que é que tá dando dinheiro? Perfeito. Sempre senta alguém procurando o que é que tá dando dinheiro. E aí eu falo assim, cara, o que dá dinheiro, na verdade, é o que você faz, que você ama e que acredita. Porque às vezes tá dando dinheiro pro cara que ele especificamente nasceu para aquilo ali, né? Então não tem um negócio formulado. Muita gente entra em franquia mal instruído nesse propósito. Ele não alinha o propósito de vida dele com a da franquia. Perfeito. Porque muita gente vende que franquia é um lugar para você ganhar dinheiro e você deu o caso aqui da Subway, né? Que inclusive a gente tem clientes franqueados da Subway e muita gente entra por isso. Porque, perfeito. E você foi lá atrás, você veio no boom da Subway, né? Foi bem no boom da Subway. Eu tive 5 lojas da Subway. Então imagina, então as pessoas chegaram assim e falaram assim, não, dá dinheiro, dá dinheiro. E a própria franquia faz isso também, né? E fica incutindo que quanto mais você tiver, mais você consegue ter um número maior, exatamente. Só que não é isso que sustenta a vida, né, gente? Não mesmo. E aí entra a questão do que queima realmente dentro de você. Então, com 15 anos, eu sofri muito bullying na escola, né? O porquê dessa alimentação saudável. Então, como eu sofri muito bullying na escola, eu determinei que um dia eu teria o corpo que pra mim era um corpo perfeito. E aí eu me dediquei a essa alimentação, né? Com 15 anos, eu busco uma nutricionista e aí falo, agora eu quero começar realmente a nutrir o meu corpo de forma correta. Era muito nova na época, então era diferente de tudo, né, para as meninas da minha idade, mas eu já começava a me preocupar. Então eu ia para nutricionista de 3 em 3 meses, fazia a reeducação alimentar, e ali eu ia buscando, comecei a fazer musculação, porque eu queria realmente esse corpo, como eu te falei, do tiazinha, feiticeira, que foi a época aí do boom dessas mulheres, e eu olhava para aquele corpo e falava, um dia eu chego lá. E de fato aconteceu, né? E eu começo a me alimentar dessa forma, e a alimentação, ela começa a ter algo muito, um lugar muito importante pra mim.
E aí eu sempre desejei que as minhas amigas pudessem viver aquilo. Então quando eu convidava pra minha casa, eu falei, vinha pra você ver como é possível comer saudável. Só que não era uma comida com sabor. Então eu comecei a entender que as pessoas falavam que saudabilidade não tinha sabor. Então as pessoas começavam a falar, Era não, se for dicotômico, isso, se é saudável, então você não vai é ter, gostoso. você não vai ter prazer em se alimentar. É uma comida sem sabor. E de fato era assim que funcionava. E porque, na verdade, se a gente for olhar, né, desde a introdução, você é mãe agora recente, né? Exato. Tá com a filhinha linda, pequena. Desde a introdução alimentar, existe essa dicotomia, né? O danoninho é gostoso e não é saudável. Isso. Mas a fruta não é gostoso e é claro saudável. que frutas gostosas Claro, e saudáveis. e a gente precisa quebrar. Só que né? a forma como isso é introduzido. É introduzido meio exatamente. como uma obrigação. Na verdade, é o pai que pensa sobre isso. Exato. Porque se eu nunca der danoninho à minha filha, ela não sabe o sabor daquilo ali. Exatamente. E se eu só oferecer frutas pra ela, o fruta que vai ser gostoso. Meu filho mais velho tem 12 anos, nunca tomou refrigerante, eu nunca apresentei refrigerante pra ele. Então ele não sabe o sabor. Ele não sabe se é gostoso ou não, mas se eu der um suco de uva pra ele, isso aqui que é saboroso. Porque ele se acostumou, o paladar dele está acostumado a isso. Perfeito. Então é muito do que nós, pai, desejamos que os nossos filhos comam, porque a gente acha que é mais gostoso um danoninho do que uma fruta. Perfeito. Isso é o que a gente pensa sobre isso. E aí suas colegas chegavam na escola Não e é gostoso. falavam, isso não é gostoso. Né? Eu chegava com a penca de banana. Porque você tinha uma motivação muito forte, que te era o motivava, corpo. inclusive. Isso. Eu não queria mais a sofrer bullying. Que era não sofrer bullying. Exatamente. A suportar não O ter processo. prazer naquele Isso, momento. não tinha problema. Pra ter um prazer mais à frente. E que, de certa forma, é até pedagógico, né? Porque o prazer, ele libera do corpo dopamina. E a dopamina, ela faz estimula você fazer, exatamente. né? Só que aí que é o grande problema, né? Porque o corpo fica viciado em dopamina. Então, uma dopamina que o corpo, por exemplo, que um doce vai dar, o prazer instantâneo, é diferente desse prazer de ter um corpo a longo prazo. Exatamente. E aí, o nível de consciência pra chegar nisso daí, ainda mais com 15 anos, tem que ser muito trabalhado, né? E aí, suas colegas não entravam nesse nível. E aí, não, era muito difícil aos 15 anos ter mais pessoas, né, nesse movimento. Mas eu já tinha esse desejo de levar isso para mais pessoas, né? Nunca imaginei empreender nisso. Daí. Quando eu comecei no CrossFit, surgiu a oportunidade de dar início em uma outra formatação, né, de sociedade com outra pessoa, em um outro estilo de alimentação mais voltado para alimentação saudável. Eu comecei dentro de casa. Em alguns meses, a pessoa, né, essa sócia, ela viu que empreender não era com ela não quis mais de jeito nenhum. Ela finaliza o negócio, aquilo ali começou a fazer muito sentido pra mim. Então, na hora que eu tava assim, meu Deus do céu, encontrei. Porque o perfil empreendedor encontra o propósito e aí é a fórmula de sucesso. Pronto. Porque você tem uma motivação emocional, uma motivação de propósito e um negócio que retroalimenta isso aí tudo. Você poder viver daquilo que você gosta. Eu ainda tinha Subway nessa época, inclusive. Então eu ia pra Subway, chegava em casa, fazia... Mas aquilo ali pra mim era tão prazeroso que eu nem conseguia enxergar como um trabalho. E isso, só aproveitando, é uma dica que eu dou pra você que tá nos ouvindo. E muita gente tem assim, eu não sei o meu propósito de vida, porque romantizam muito dentro dessa temática. Eu falo né? muito sobre propósito. Romantizam muito a questão do propósito. Mas olha como é simples encontrar. Né? Porque, na verdade, as coisas são simples. A gente que complica, né? Como é simples encontrar o propósito. Eu encontro o propósito quando eu vejo que eu tenho prazer em fazer uma coisa que certamente não era sua motivação financeira maior na época, até porque você mantinha outro negócio, mas você via, meu Deus, mas lá eu ganho dinheiro, mas aqui eu sinto uma realização. Perfeito. E se você está exposto na vida a servir, a fazer, você vai encontrar em algum lugar esse lugar de prazer, de satisfação, que não precisa do dinheiro. E aí você encontra um propósito profissional, um propósito pessoal, porque se virar negócio, perfeito, ele fica melhor também, né? Mas que legal. E no processo, né, Paulo? É você entender que é um processo. Tudo que você viveu lá no seu futuro, às vezes você olha, não faz sentido pra você, mas ou no seu passado, na verdade, ele já vai ligar automaticamente ao seu futuro. E aí você fala, poxa, agora eu entendo por que eu fiz isso. Agora eu entendo por que eu precisei estar naquele lugar. Agora eu entendo porque eu primeiro precisei passar por isso, depois por isso, pra hoje estar fazendo exatamente tudo que faz sentido pra mim. Faz parte do nosso processo. A gente tem que suportar o processo pra poder chegar no nosso objetivo final, que é o caso, até trazendo pro exemplo do meu corpo. Eu precisei suportar todo o processo pra poder chegar em algum momento no meu objetivo final.
Não foi da noite pro dia. Foram anos vivendo isso, né? Até eu tenho 3 filhos hoje. Então, assim, é a primeira vez que minha atividade física, ela não está mais em primeiro plano. Mas ela estava o tempo inteiro. Eu fui atleta de CrossFit. Então, você chega também no limite ali do seu corpo. E você consegue entender tudo que você é capaz, o que o seu corpo é capaz de fazer. Perfeito. E foi nesse momento do CrossFit que eu encontro essa sociedade, que a gente começa a fazer. Então, eu já estava também inserida nesse meio de estilo de vida saudável. As pessoas, né, nesse movimento, foi mais fácil também introduzir, né, do que quando eu tinha 15 anos de idade. E quando ela desiste, eu fico meio que... E agora, o que é que eu vou fazer? E aí, nesse momento... algumas pessoas, e a importância também de você ter pessoas ali do seu lado que acreditam em você e te motivam e falam, faz agora com o que você adquiriu, com a experiência adquirida, comece do zero, faça você. Me apresentam o estilo de vida low carb. Então, eu me apaixono completamente pelo estilo de vida low carb. Ali eu consigo descobrir que existe prazer no se alimentar, no saudável. A comida é saborosa, eu começo a entender que eu poderia comer manteiga, que eu poderia comer uma carne mais gordurosa, que eu poderia comer coisas que eu estava sendo privada durante muito tempo. Eu amo queijo, e ali entra o queijo, entra o ovo frito na manteiga. Eu falei, não acredito que eu vou poder comer ovo frito na manteiga. Até então eu comia ovo na água. E aí você fala, meu Deus, mas ovo na água era o que tinha que comer. Se tivesse que comer, eu comia. E eu começo a encontrar de novo prazer no se alimentar. E aí entra a artesanale. Vem um nome assim pra mim. Por que artesanale? Gente, não me pergunte por que artesanale. Eu dormi e acordei com esse nome no meu coração. Eu venho de uma família italiana. E aí o artesanale é como se fosse... Porque era uma família... É ainda, né? Um alimento artesanal. Tudo que a gente faz, os nossos molhos, o pão, tudo que tem na artesanale é feito por nós. Só que naquele momento eu fazia em casa. Então era bem artesanal mesmo. E vem do italiano. Que eu venho, né? Minha descendência é da família italiana. E aí eu começo a levar esse novo estilo de vida para o maior número de pessoas através do propósito da artesanale. Então, aquilo que queimava no meu coração de ver mais pessoas se alimentando bem, da libertação do açúcar. Então, a low carb, ela ajuda as pessoas a se libertarem do açúcar, que foi o meu propósito, assim, que foi o meu problema também. Eu não conseguia dizer não ao açúcar, eu trocava um prato de comida por um prato de brigadeiro, tranquilamente. E quando eu decidi que eu iria transformar esse corpo, eu precisei dizer não, mas era muito difícil pra mim. Então, com a artesanale, eu consigo me libertar desse açúcar, porque o doce da artesanale me dava o prazer do doce, sem consumir açúcar. Então, eu ali encontrei tudo que eu desejava, né? E ver a transformação do outro. Isso, pra mim, quando entra pessoas ali que são transformadas com artesanale, famílias sendo transformadas, eu vejo famílias na minha frente chorando porque o filho pôde comer um doce que tá com diabetes e, de repente, a família toda foi transformada. Meu Deus do céu. Faz todo o sacrifício, faz tudo valer a pena. Tudo. E aí você entende que não é sobre dinheiro. Que é uma consequência. É um equilíbrio, né? A gente tem que ter realização pessoal, tem que ter realização profissional. A gente pensa sobre isso. E tem que ter realização financeira. Sim. E isso vai equilibrar, né? Mas não adianta ter só o financeiro se não tiver ali um propósito que me incute e me fala assim, eu faço o que eu amo e o que eu acredito. Isso. E eu vejo muito isso. Você é um entusiasta, assim. Você é uma pessoa que... eu brinco aqui, rapaz, se você for pra reunião, você volta low carb, porque ela fala, ela viveu experiências na vida, né? De mudanças, inclusive de saúde, né? Fala um pouco sobre isso. Como depois que o low carb entrou na minha vida, o que foi que mudou? Pronto. Eu tinha, porque eu fui curada, né? Assim, não é que tem uma cura, mas ela ajuda muito. Eu tinha ovário policístico, então minhas 2 primeiras gestações eu precisei acompanhar, precisei tomar uma injeção para poder aumentar o número né? Nem sei direito como é. Mas não veio de uma forma assim, super natural, né? Já com a pequena agora, é minha 3ª gestação, eu já tava na low carb desde 2000, certo mesmo assim, desde 2018. Tirei tudo de hormônio, fiquei só com low carb e eu consegui ali equilibrar o meu ovário policístico, eu consegui fazer tabelinha, que eu nunca tinha conseguido, saber quando era ali o período menstrual e tal. E eu comecei a fazer com a low carb. Eu tinha esofagite crônica, em que eu precisava ficar tomando pantoprazol o tempo inteiro. Me libertei da medicação, fui curada da esofagite. Psoríase, que é também uma doença, apesar de ser emocional, também é uma doença autoimune. Então, como eu consegui equilibrar os hormônios, eu consegui manter minha insulina baixa, tudo isso ajudou
nessa cura dessas doenças, né? É porque é aquele ditado, né, Diana? A gente é o que a gente come, Com né? certeza. E as pessoas às vezes estão comendo mal e por isso estão com o corpo muito mal, né? E você, obviamente, é essa entusiasta do low carb, né? O objetivo do podcast não é falar do low carb em si, mas é entender que existe possibilidade. Com certeza. Né? E é uma comida inclusiva, né? Existe possibilidade. Existe um nicho sim. que você atende. E seu nicho não é quem come low carb. Por quê? Porque você expande quando você traz sabor. E aí, exatamente. o que é que o restaurante pessoa, é? gente. Exatamente. O que é que o restaurante é? É um lugar de você receber bem, de você comer, de você compartilhar prazer, compartilhar delícias da vida. E aí você faz isso de uma forma saudável dentro do seu propósito. Sim. Então você proporciona um ambiente para as pessoas terem, né, se sentirem bem e continuarem bem. Porque Sim, ela vai comer uma comida que A ela não gente- tá boa naquela hora Com e certeza. depois ela vai ter uma diarreia, depois ela vai passar mal, depois ela vai... A responsabilidade disso aí é muito nobre, né? E é muito interessante, Paulo, porque assim, a artesanato vai fazer 6 anos agora, né? Desde quando eu comecei em casa. E não é fácil você levantar a bandeira de algo e você acreditar naquilo e você tentar mudar a mentalidade de uma sociedade em relação àquilo que você acredita. Você viver isso não é fácil, sabe? Mas é algo que queima tão forte. E às vezes as pessoas ser o diferente, ser o único, muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque a gente sempre tá olhando a grama do vizinho. E aí eu quero fazer o que o vizinho tá fazendo. Mas o dele tá dando certo, então vamos fazer isso aqui que ele tá fazendo. E as pessoas vão desistindo no meio do caminho. Então ela tinha algo que ela carregava, que era muito forte, que ela acreditava, porque ela viveu, ela experimentou. Só que é tão difícil ela alcançar pessoas, é tão difícil ela ver o resultado daquilo ali da noite para o dia, porque as pessoas estão querendo resultado cada vez mais rápidos, né? E aí, quando ela se depara com essas dificuldades, ela vai desistindo. E aí, você fala, mas não dá certo. Não é que não deu certo, é que você desistiu. É isso aí. Você desistiu na primeira dificuldade, você desistiu no primeiro desafio, você foi desistindo. E aí você vai desistindo do seu sonho, você vai desistindo até do seu propósito. E aí você vai querendo fazer algo que faça sentido pra você e que não vai fazer. Porque o seu propósito não tá no outro. Ele é único. Porque nós somos únicos, né? Essa questão de, todo mundo igual. Não somos todos iguais. Nós somos únicos. Deus nos fez pessoas únicas. Cada um tem sua DNA. impressão, seu DNA. Então somos únicos. Não adianta eu querer olhar pro lado e falar, não, fulano aqui tá fazendo. Claro, eu vou pegar a inspiração dentro do meu nicho de saudabilidade, quem é que tá bem, quem é que tá dando certo. Eu vou me inspirar nessas pessoas, mas eu tenho que buscar a minha essência. Perfeito. Eu tenho que buscar o que é que faz sentido pra mim. Chegaram a me perguntar quando eu comecei a colocar, e se mudar? E se as pessoas... Eu falei, eu nunca ouvi tantas pessoas agora, eu tô impressionada. Recebi agora uma notícia de que foi feito um estudo na Harvard, em que o arroz é exatamente igual a consumir açúcar. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu venho falando desde 2016, desde 2017, tá aparecendo agora. Porque quando eu falava isso, eu era maluca. Eu falei, ou seja, a farinha de arroz é igual a açúcar. E as pessoas achavam que não, que tá tudo bem, que é saudável. Vamos botar farinha de arroz, só tira o glúten. Mas o açúcar tá lá. Mas saiu na Harvard agora. Então, estamos chegando cada vez mais perto daquilo que eu sempre acreditei. E eu sabia que esse dia ia chegar. E hoje você vê, quando você começou há 6 anos atrás, existia um mercado, né? Obviamente, existiam pessoas que queriam, tanto que Sim. você vendia. E hoje também existe. O que é que você olha nos últimos 6 anos? O que é que mudou no comportamento o nível de consciência aumentou, o número de pessoas aumentou ou não? O que é que você... O retrato de 6 anos atrás para hoje, né? O que é que você vê diferente? Eu acho que a consciência ela aumentou um pouco, principalmente depois da pandemia. Certo. Porque foi algo muito sério. A questão da diabetes, a questão da obesidade, foi muito sério. Então, as pessoas tiveram essa mudança de chave, principalmente depois da pandemia. Então, apareceu também, claro, que aí aumenta a demanda, aparece também mais pessoas fazendo, né? Apareceram mais empresas saudáveis e que eu vejo como algo super positivo. Porque quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas estiverem levando esse estilo de vida, melhor pra todo mundo. Porque sim, tem mercado pra todo mundo. Quando você começou 6 anos atrás, tinha quantas pessoas que fazia? Você acredita que eu não paro muito pra ficar olhando concorrente? Você acredita? Eu sei que pode ser até um erro que eu tenho que olhar para mas observar. é bom observar. Mas não tinham muitos, não. Tanto é que a gente fala assim, eu acho que eu sou uma das únicas que ainda continua sendo 100% low carb. low carb, né? Eu não conheço.
entrar em um lugar e que eu fale assim, qualquer coisa que eu escolher desse cardápio é low carb. Eu não conheço esse lugar. Eu só conheço o artesanal. Legal. De eu sentar e ser muito claro, verdadeiro com o que eu vendo. Mas eu imagino, como você falou aí, porque eu imagino que lá atrás, há 6 anos, você era tipo assim, hã? Tipo assim, como assim, né? Era pior. E hoje tem outras pessoas que levantam a bandeira e aí, por conta disso, essa bandeira é mais conhecida, mais forte, né? Por isso que é bom entender, eu falo muito isso, né? Que o mercado, ele ajuda, ele nunca atrapalha. Mas eu vou disputar, não vai disputar. Porque, na verdade, né, eu dou esse exemplo, já falei até aqui no podcast, concorrente do Boticário não é a Natura. Concorrente do Boticário é Cacau Show. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão disputando o mesmo cliente que está ali querendo comprar um presente rápido, assertivo e barato. Então, um vende chocolate, outro vende perfume, vende hidratante, mas os dois disputam o mesmo bolso do cliente. Então, o concorrente não é quem faz a mesma coisa que eu, o concorrente é quem disputa. E quando o cliente está comendo brigadeiro com açúcar, ele está sendo concorrente. Então, uma doceria é concorrente. Com certeza. E ao contrário também, você é concorrente dessa doceria. Sim. Então, o que é que acontece quando eu falo? Quanto maior é o mercado, mais fortalecido fica o mercado, e isso vai aumentando o consciente coletivo, o que é importante de você buscar. E aí os bons vão ficar e os ruins não vão ficar. Ou não, às vezes tem bons que não ficam também, porque não são persistentes a empreender, porque não é fácil empreender no Brasil. Mas quanto mais melhor. Eu tenho essa opção. Óbvio que tem um limite que quando chega muito, aí já virou um oceano vermelho. Mas, poxa, se a gente olhar a quantidade de habitantes que a cidade tem, né? De pessoas na faixa etária que podem consumir, ninguém tem a capacidade de atender todo mundo. Não tem. Então, e aí? E muitas pessoas ainda nem conhecem. Exatamente. Não tem nem desejo, não quanto tem mais nem gente, consciência ainda de que tem que comer quanto mais gente tiver, mais o alcance dessa Sim, consciência vai ficar. Nem que seja um alcance para saber, poxa, o que não fazer, mas vai entrar para fazer. Então, há 6 anos atrás, eu tenho a percepção de que era uma coisa assim, que é isso, né? Era muito mais. É dieta. Sim, não né? sabiam. E tal. Perfeito. Quem tem que passar isso é nutricionista, o que é. E hoje eu vejo que as pessoas já encaram isso como estilo de vida. Sim. Né? Você falou do CrossFit aí, é o mesmo exemplo, né? É um movimento, teve né? um movimento, teve um boom, mas vai ficar os que são sérios e com que certeza. têm a persistência. Quais você acha que são os desafios para esse cenário, né? Quem está nos ouvindo, que quer empreender dentro dessa, ou que já empreende dentro dessa área, né? Qual o cenário para da área, você fala de comida saudável? Saudável. Eu acho que o grande desafio é essa questão da consciência das pessoas. Então, é levar essa consciência, porque ainda é um nicho muito pequeno, né? A fatia do bolo ainda é pequena. Então, quem entrar tem que estar disposto realmente a se colocar para poder ajudar a levar essa consciência. Esse nível de consciência. Não tem jeito, vai ter que entrar com essa disposição, porque não adianta só falar. Vai ter que trazer o porquê. Que é o mercado que está se construindo. Exatamente. Né? Então, querendo ou não, ainda estamos no início. Né? Não, mas é o início. Muita gente falando agora, muita gente falando do açúcar. Toda hora aparece pra mim uma pessoa que nunca ouvi falar. Uma pesquisa que eu nunca tinha visto antes, sabe? O Globo, foi na Bocão News que eu tava vendo, apareceu falando dessa pesquisa na Harvard. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu ia ler isso na Bocão News. Exatamente. Então, assim, você vê que tá chegando pra uma população que antes não tinha acesso a essa informação. E que agora estão falando. Eu tenho esse propósito, sabe? Eu já entrei em comunidades ensinando famílias, já entrei numa família que a família era toda obesa. Eu entrei nessa comunidade, fiz todo o mercado dela, o primeiro mercado dela, e mostrei pra ela como era fácil. Né? Substituir o arroz por legumes. E que se você colocar, porque é caro fazer dieta, é caro comer. Gente, é caro se você for, claro, no restaurante já encontrar pronto. Mas se você comprar cenoura, cebola, vegetais, né? E colocar chuchu, abobrinha. Ah, mas não tem sabor. Se você souber preparar, tem. Se você souber preparar, tem. Então eu fui pra essa família mesmo e ensinei como fazer. Como ela poderia substituir. Porque tá dentro do seu propósito, né? Tá dentro do meu propósito. Tá dentro do seu propósito. Eu falei, tem como você sair dessa situação? Porque nessa situação, ela não tava conseguindo trabalhar. Eu falei, você não tá conseguindo nem andar. Você não tem como trabalhar. Né? Trabalhar de doméstica, não tem como. Você não vai ter forças pra limpar uma casa. As pessoas não vão querer te contratar dessa forma. Nem você consegue chegar na casa da pessoa. Então, pra você mudar o seu cenário de vida hoje, de estar passando fome com sua família, você vai primeiro precisar mudar o seu corpo.
É isso que as pessoas precisam entender, Paulo. O nosso corpo, ele veio para viver o propósito aqui. Seja ele dona de casa, porque às vezes as pessoas acham que propósito é ter uma empresa, é ter um negócio. Não, gente, às vezes meu propósito está dentro de casa com meus filhos. Exatamente. Mas até para eu ser essa mãe, eu preciso estar com meu corpo saudável, senão eu não vou conseguir nem brincar com eles. Perfeito. Senão eu não vou conseguir levar 3 crianças para uma praia. Perfeito. Eu tava na praia carregando uma bolsa, ganha, chama um, outro tá no mar, tem que entrar. Que disposição você vai ter? Se você tá com o corpo todo inflamado, você não quer nem ir pra praia. Só em pensar, em andar, entrar na areia. Já tô cansada só não pensar. Então, que disposição? Eu tenho 42 anos. E aí, Diana, até eu li ontem sobre isso e falei aqui na reunião mais cedo com o pessoal da Nexo. Muito se falou de motivar para ação. Só que a ação motiva. Com certeza. Porque se você esperar ter um motivo, né, uma motivação para entrar em ação, talvez não apareça. E aí? E no dia que você não tiver motivação, você vai ser governado por suas emoções? Eu não gosto nem muito de usar esse negócio de motivação, sabe? Porque fica muito nessa historinha aí. Ai, mas eu não tô motivado hoje a fazer nada. Então você vai ser governado pelas suas emoções? Exatamente. Porque a ação vai motivar. Exatamente. A ação de fazer atividade física. A ação de fazer, de acordar. Um exemplo, você não tá... Vou pegar esse exemplo da praia. Você não tá motivado pra ir pra praia. E aí, você vai ficar em casa sem fazer nada que você não tá motivado. Aí você resolve. Fala 1, 2, 3 e resolve ir pra praia. Pô, no final do dia você vai dizer, pô, como foi legal eu ter ido. Que massa eu ter feito isso. Porque a ação vai te levar pra uma motivação. E aí vai aumentar seu repertório. Na próxima vez você vai, pô, eu também não tô com motivação. Mas lembra daquele dia que eu fui sem motivação? E foi legal. Intenção. É a intenção. É você colocar a intenção e realmente fazer aquilo que você se predispôs a fazer. E é um nível de autoconhecimento que, poxa, você tá aqui nos ouvindo. Sem volta que precisa ter. Exatamente, é um nível que vai precisar buscar. Exatamente. Eu era zero, Paulo. Zero autoconhecimento. Inclusive, se me botasse pra sentar, pra conversar com um psicólogo, quando ela começava a fazer algumas perguntas, eu falei, eu tava ótima. E resolveu mexer lá no meu passado, tô fora, tá tudo ótimo, pra que eu vou mexer com isso? E aí até que eu me deparei com autoconhecimento e falei, de fato, um caminho sem volta. É necessário, porque a gente precisa elevar o nosso nível de consciência. Precisamos ser conscientes do porquê fazemos o que fazemos, do porquê muitas vezes reagimos dessa forma. Pra poder até colocar dentro do nosso negócio. Perfeito. Porque, gente, se for procurar uma motivação, você acorda às vezes e fala, não tô nem a fim de trabalhar. Mas qual é a intenção que você tem por trás do que você faz? Qual é a ação que você vai decidir fazer hoje para que aquilo que você disse que ia acontecer, aconteça. Perfeito. E não vai ser da noite pro dia. Perfeito. Não vai ser esse resultado rápido. Perfeito. Você precisa... eu acho que as pessoas hoje, eu estava até falando, eu tenho um grupo que eu tô ajudando as pessoas a se libertarem do açúcar. Gratuito, por enquanto. Eu tô fazendo aulas. Tem agora 20 e tantas pessoas. Quando você abre a aula, entram 5. As pessoas não querem pagar o preço nem de assistir a aula para saber o que precisa fazer. É isso aí. Então eu digo o que fazer, o que tirar, o que colocar, dou dicas, dou receitas. Mas as pessoas não querem tirar 30, 40 minutos do dia delas para sentar e aprender. Não quer se dar o trabalho de ler. E isso fala sobre empreendedorismo. Total. Você tá falando de açúcar porque é a mesma coisa. É igual. Porque as pessoas, elas sabem o que elas querem, mas elas não sabem o que elas precisam fazer. Exato. E a gente tem que levar as pessoas para entender o que elas precisam fazer. Porque não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Tem algumas coisas que estão em comum em todas as coisas, que é persistência, intencionalidade, né? Resiliência. Às vezes o cara é persistente, mas não é resiliente. E o empreendedor precisa ser muito resiliente. Muito resiliente. E coragem de fazer. Sim. Não é amanheci aqui, tô super motivado, vou fazer acontecer, vou realizar. Não. A coragem de fazer acontecer é entender o seguinte: eu não vou desistir, não é uma opção. Não é opção. Perfeito. Desistir não é uma opção, o problema tá aqui e eu sou movido por realização de problema, por resolução de problema. Então, vai levantar, amanhã vai levantar um outro e esse vai me ajudar a derrubar o próximo que eu tenho. Se eu entendo essa consciência, eu vou pro meu caminho de empreender. Vou ter acertos? Vou ter acertos. Vou ter erros? Vou ter erro. O que a gente precisa entender é que precisa ter mais erros do que acertos. Gente, é impressionante. As pessoas não têm... Elas têm muito compromisso com o erro e eu era uma dessas pessoas.
Por que eu tenho compromisso com o erro? Porque quando você errava, você era julgado. Exato. Né? Você derrubou alguma coisa, sua mãe ia, gritava com você. Então, esse é um bloqueio emocional. Então, você precisa ser aprovado. Se você não for aprovado, você tem, que é o bloqueio da rejeição, você é rejeitado. Então, você não pode errar. Porque se você erra, parece que você falhou, que você fracassou, que você é fraco. E ninguém quer transparecer fraqueza. Só que não existe outra forma de aprender se não for errando. Exato. Eu falo toda hora, gente, eu não tenho compromisso com o erro. E quantas vezes eu ouço, por que você fez, aconteceu e errou? Eu não tenho compromisso com o erro, eu faço de novo. Eu aprendo o que foi que eu fiz, que não deu certo, eu vou fazer de novo, e se eu errar de novo, eu vou fazer de novo. Porque eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não tenho compromisso com o erro. Diana, o que é claro, assim, que eu acho que é a grande sacada pra você que tá nos escutando aqui. A questão não é não errar. A questão é errar rápido. O problema é quando você erra e demora errando. Você tem que Mas quando entender. você erra e, poxa, e tem humildade de reconhecer. Errou, reconheço, eu aprendo. Errou, Isso, reconheço, eu isso. aprendo. Então não é sobre não errar. Erra É rápido. sobre errar rápido. E como é que eu erro? Consertar, errar Fazendo. e fazer o negócio acontecer. Eu só erro, porque eu tenho medo. Esses dias eu vi uma das meninas que estavam no grupo, né? Comecei a empreender, mas eu estou com medo de não fazer, eu estou com medo de não dar certo. Sabe como é que você vai entender se vai dar certo ou não? Se você fizer. Perfeito. Se você não começar, deixa eu te falar, você vai errar. Tem que dar muito errado para poder dar certo. Exatamente. Vai dar muito, sinto lhe informar, vai dar muito errado até dar certo. Não vai ser agora, nesse primeiro momento que você está em transição de carreira, que você decidiu empreender, que já vai dar certo. E as condições ideais só existem nos laboratórios. Não existe. Não existe ceteris paribus, que são as condições ideais. Existe. Só existe em laboratório. Na vida real, é a condição que você tá, é o elemento que você tem. Então, o empreendedor tem que entender que ele já tem o que ele precisa para fazer, né? O que ele não tem... Eu gosto de uma frase assim, ó, que o pessoal fala assim, você tem que ir com não. Você tem que ir com sim. Não é esse negócio de um não eu já tenho. Tá repreendido. Eu tenho o sim. Porque se eu ficar esperando as pessoas me derem sim, eu não vou ter dado sim pra mim. E eu tenho que dar o sim pra mim. Pra que eu e a comece. partir disso buscar os outros sims. Exatamente. E vai ter erro? Vai. Eu vou fazer a coisa errada? Vai, meu amigo. Deixa eu dizer, você vai errar. Vai errar. Porque você é falível, você não é perfeito e graças a Deus por isso. Porque senão você já tinha morrido. Porque a perfeição é o ponto de chegada. A gente está aqui indo para um caminho de perfeição. Isso. Então, se eu entendo isso, eu vou ser mais humilde. Eu quebro o bloqueio de perfeccionismo. Quebro o bloqueio de perfeccionismo. Eu vou ter uma visão ambidestra das coisas. Eu tenho um princípio aqui na Next que eu falo assim, ó. Parta do pressuposto que você está errado. Isso. Porque se você parte do pressuposto que você está errado, no mínimo, você abre a sua cabeça para pensar diferente do que você está fazendo. Perfeito. E aí você vai descobrir que você estava certo. Já vou levar isso lá pra loja também. Então parte do pressuposto. Medo de errar que eu nunca vi. Então você tem que fazer, deu certo, não deu. Tudo na vida é isso. Óbvio que você não vai ser irresponsável. Você tem que correr risco, mas riscos calculados. Você tem que saber. Bem na vida eu até me coloco. Você tem que saber. Vai aprender com sua irresponsabilidade. Da próxima vez você vai ser responsável. Você vai pagar mais caro, vai né? pagar o custo. Você tem que assim, ó, o ideal na vida é aprender com quem já errou. Isso. Mas tem algum erro que vai te trazer, né? Que não seja o seu, é o ideal. Mas entenda que para sua maturidade vai precisar ser o seu. Talvez não vou errar, tipo assim, ó, Paulo já errou nesse caminho, ele ouviu, ele me falou. Eu não preciso errar pra aprender, porque Paulo errou nesse caminho. Isso. Mas vai ter alguma coisa que sou eu. Isso, né? Isso. Ele já foi lá, já viu como é, exatamente. Tem um caminho. Por isso que é importante. O seu caminho, procurar por isso que é importante se cercar de pessoas que vão te orientar, exatamente. Que vão te conduzir, pra você não ter que sozinho, do zero, fazer as coisas. Mas vai ter um erro, que é você que vai acontecer. Porque é você que vai ser o mentor dessa área. É você que vai ser o curador dessa área. E seu propósito vai estar exatamente aí. Exatamente. Perfeito. E nessa jornada empreendedora, Diana, o que é que você acha que foi o seu maior erro? Você está falando de erro. Qual foi o seu maior tantos. muitos erros. Eu acho que o maior erro foi... É isso, exatamente essa irresponsabilidade, não ter feito cálculos para dar o próximo passo. Sabe? Dei um passo muito grande e não parei antes para fazer cálculo, para botar pontos positivos, negativos, os pós, os contras. Estou pronta, ainda não estou. O que é que eu preciso fazer para poder ficar... Nunca vamos estar prontos 100%, né? Até porque tem coisas que a gente vai aprender no processo. Mas assim,
Eu acho que meu maior erro foi esse. Não ter tido responsabilidade, que eu nem sei se posso chamar de responsabilidade, mas não ter tido, eu acho que a maturidade na época de parar, observar o que é que eu poderia ter feito para poder dar esse passo, esse grande passo. Eu recebi essa semana uma mensagem que eu achei interessante, que a gente devia falar igual a gente fala no WhatsApp. Porque a gente digita, lê, olha se tá bom, se não tá, manda, a gente manda, escuta, não apaga, né? Se a gente usasse isso nas nossas atitudes, na nossa vida, ia ser fácil. Porque, ia ser bem mais fácil. Mas por quê? Aí que eu vou e volto. Por que no WhatsApp a gente faz isso? Porque a gente tem a possibilidade de editar. Isso. Porque a gente tem a possibilidade de consertar. Então a gente é livre pra errar. Perfeito. Então se você não for livre pra errar, se você não for livre pra se expor, por isso você tem ambiente de segurança que te permitam isso, você não avança. Perfeito. Então, assim, eu achei interessante e leve a vida como se você tivesse numa conversa de WhatsApp que você pode editar a conversa, que você pode voltar, porque isso vai permitir você revisar, vai permitir você olhar o que é importante, o que não é importante. Perfeito. Por que não vou colocar isso não vai dar certo isso não, e vai pensar. Então, antes, na vida real, vamos nos comportar um pouco, né, nas ações, como quem tá numa conversa de WhatsApp. Perfeito. Que te dá a permissão pra errar e pra voltar. Perfeito. Mas se não errar também, não é empreender. Porque empreender isso daí. Deixa eu falar aqui, ó. Vai dar muito errado pra poder dar certo. Acredite. Show de bola. Gente, que conversa inspiradora, que conversa interessante. Como o tempo passa rápido quando a gente tá aqui. Porque foi muito bom. Jane, pra gente caminhar pro final, qual seria a dica que você dá pra pessoa que tá nos assistindo e que tá, talvez, nesse dilema aí, de encontrar um propósito, de saber se acertou, se não errou? Quero uma mensagem do seu coração. Aquilo que mudou a minha chave, né? Que virou assim minha chave. Que foi, primeiro, encontrar a sua identidade. Então isso aí realmente mudou a minha chave. Quando eu entendi quem eu era, naquele que me criou, isso mudou completamente, expandiu minha mente. E aí quando eu comecei a olhar para quem eu era e entender quem eu era nele, o meu propósito começou a ser clarificado. Então é como se fosse um passo a passo. Você primeiro entende quem você é, ativa a sua identidade, tem a certeza absoluta que ele te criou para um propósito. E aí você começa a olhar para o que você já viveu, para o que você já experimentou. Você vai ser curado dessas feridas. E essa cura das feridas se torna um remédio para que você possa entregar para outras pessoas. Então é exatamente isso. Você olha para o seu passado e fala, agora eu entendi. Eu passei por isso justamente porque agora eu vou ser usada de instrumento para poder ajudar pessoas que ainda não encontraram isso. E isso começa a ser o seu propósito. E é muito interessante. Então, tudo aquilo que eu olhava e que eu achava que era um problema, eu entendo que não era meu, que fizeram comigo, eu ativo a minha identidade, sei quem eu sou nele, meu propósito é clarificado, e eu começo a pegar essa mensagem, empacotar e entregar de presente para outras pessoas. É mais ou menos assim que funciona. Então, a dica que eu tenho para dar é, busque a sua identidade. Saiba quem você é de verdade. Busque a Deus, que o seu propósito, a sua identidade está nele, e seu propósito será clarificado assim, de uma forma que você nem acredita como é simples. Perfeito. E é isso daí. É simples. Quem complica é a gente. Né? Todos os exemplos que eu gosto de dar, olha, se a gente nasceu sem dente, sem cabelo, muitos, né? A gente nasceu sem firmeza nos pés, sem firmeza nos músculos, mas a gente nasceu. Por que a gente dificulta tantas coisas? Se a coisa mais complexa que é viver, que é nascer, Deus nos fez de uma forma sobrenatural e de uma forma que a gente não tinha todos os recursos, ninguém nasce pronto. Por que tanto perfeccionismo se você nasceu e dependia de uma outra pessoa? Perfeito. Por que essa auto-independência, querer ser independente de tudo, se você nasceu nos braços de alguém que você não tinha firmeza nem para colocar os pés? Perfeito. Então, Deus fez as coisas simples, né? Tem uma frase que eu gosto seguinte: Deus nunca vai fazer uma cadeira, mas ele fez as árvores. Perfeito. Então, o que é difícil, ele fez. O que a gente complicou, porque a gente querer estar no lugar dele. O que a gente complicou, que podia, aí a gente vai fazer a cadeira. Então, Deus faz a árvore, a gente faz a cadeira.
Então, Deus já deu o que a gente precisa para fazer. Perfeito. E empreendedorismo é isso. E é por isso que eu sou encantado. Eu acho que o meu propósito é esse: ajudar as pessoas a realizar seus sonhos empreendedores, motivar essas pessoas para isso, mostrar esse caminho, porque uma empresa saudável, uma empresa transformada, uma empresa com propósitos, começa a levar propósitos para os funcionários, que começa a ver propósitos no que eles fazem, e aí começa a expandir. Paulo, e é exatamente esse o seu propósito mesmo, porque assim, tanta coisa que você falou ali já estava guardado, né, naquela reunião que a gente teve, e ter você naquele dia trouxe uma mudança até de atitude para mim. Porque às vezes é isso, são altos e baixos, e às vezes você tá nesse baixo e Deus vai e coloca alguém que vai te ajudar a olhar de novo pro lugar onde você deveria estar olhando. Perfeito. Porque não é é como você falou, não é uma fórmula de bolo. Não. E vão vir momentos, vão vir dificuldades, e você precisa dessa resiliência e humildade para entender que nesse momento você tá nesse lugar. Para que Deus possa realmente colocar pessoas que entenderam quem são, que tenham um propósito, e você se permitir aprender. Se permitir aceitar essas pessoas. Exatamente. Porque no final das contas é tudo sobre pessoas. Isso. Porque ninguém nasce sozinho. Isso. Não tem como. Ninguém. Né? O pessoal do interior fala assim: é filho de chocadeira, e ninguém é filho de chocadeira. Precisou, você né, do precisa de alguém, homem, da mulher, precisou de você precisa ali de alguém. E alguém precisa de você. Perfeito. Alguém precisa de você. Então, por isso, você tem que ter mais essa motivação de se levantar, porque alguém precisa de você. Só tem alguém. Você foi criado, veio alguém depois e falou assim: essa daqui vai ser para ajudar essa pessoa daqui. Então essa pessoa tá só esperando você se levantar. Exatamente. Você falar: agora eu tô decidido a mudar, agora eu tô decidido a impactar vidas, agora eu tô decidido a entender que não é sobre mim. Porque as pessoas estão com esse agora é sobre mim. Não, porque eu vou me expor e as pessoas vão pensar o quê? E é um caminho, Diana, de muito assim, autocentrismo, né? Que é legal você ter autoconhecimento, você tá bem com você mesmo. É muito legal isso. O amor próprio, até porque não tem como mandar o amor próprio, isso é muito legal. Mas, gente, nunca será sobre a gente. O propósito é o outro. Nunca será. Sabe o que foi que mudou também quando eu recebi essa pergunta? Não é o que o mundo tem a te oferecer, mas quando você começar a perguntar: o que é que eu tenho para oferecer para o mundo? Porque a gente às vezes fica esperando que o mundo, o que é que o mundo tem para me oferecer? Né? Só sobre mim. Mas quando eu paro para pensar, e eu? O que é que eu tenho para oferecer para o mundo? Paulo, isso me fez parar e passar um bom tempo pensando. Perfeito. Porque eu vi que na forma como eu estava, sem o autoconhecimento, sem entender o meu propósito, eu falei: eu não tenho nada hoje para oferecer para o mundo. Perfeito. E o mundo é quem tá ali ao meu redor. Os meus filhos, a minha família, os meus funcionários. Como eu posso impactar a vida dessas pessoas? Exatamente. Então eu entrava de forma automática, dava bom dia de forma automática. Às vezes eu até esquecia de dar bom dia e eu não impactava a vida de ninguém que passava por mim. Isso aí. E meu dia começava assim e terminava você assim. Quer mudar não tinha a vida do cliente, que você nem te conhece, mas a pessoa que está do seu lado, eu não você tinha pode mudar vontade de mudar. diretamente. Era interessante isso, porque era uma vida sem sentido. Onde eu acordava e fazia tudo no automático. E talvez tenham pessoas aqui ouvindo a gente agora e sentindo exatamente isso, que a vida está no automático. No checklist. Vou fazer, pronto. E aí dormi, acordei, ali vou ali. Quando você entende que não é sobre você, o que é que você pode fazer, o que é que sua vida pode trazer hoje para mudar outras pessoas, tudo muda. Porque um porteiro que você entra ali, eu dei um bom dia para ele, dei um sorriso, talvez era tudo que ele estava precisando. Isso aí. Talvez você, seja intencional. Você que está escutando aqui, que já inclusive pode curtir esse vídeo e compartilhar, porque mais pessoas talvez precisam da sua intenção de levar essa mensagem para mais gente. Eu quero te perguntar a pergunta que Diane levantou aqui: o que é que o mundo vai receber de você? Isso. O que é que o mundo tem para receber de você? Olha o que você tem na mão e entregue. Porque Deus não te deu nada para ser depósito, te deu para ser canal. Perfeito. O que passa na sua vida é para impactar a vida das outras pessoas, que é tudo sobre os outros. Todos os podcasts, a gente gravou mais de 15 podcasts aqui, todos. Tudo que tem em comum é ajuda, é serviço, é propósito, é o outro. É sobre pessoas. Nada que a gente vai falar aqui, poxa, propósito, mas no final caem pessoas. Tecnologia, no final caem pessoas. Tudo é sobre o outro, porque é para isso que nós somos criados. Exatamente isso que eu ia falar agora. É para isso. Ele nos fez para isso. Que nós somos Jesus criados. Vem e mostra o maior mestre. Serviu, não cansou de servir. Perfeito. Meu Deus, que episódio incrível. Esse foi o episódio de Diane, que foi incrível.
incrível, intencionalmente incrível. Que bom. Então é propósito e intencionalidade. Talvez é o que você precisa para virar a chave da sua vida e do seu negócio. Porque como a gente falou aqui no podcast do planejamento estratégico, se não tiver o seu sonho pessoal, criar um sonho para a empresa não vai fazer sentido. Então a sua vida precisa ser transformada para você transformar o seu negócio. Não e tem como outra Diane saiu de um negócio que ela não tinha propósito e constrói agora um negócio que tem tanto propósito que não é só um negócio, é uma comunidade, né? Sim. São pessoas Sim. que se relacionam porque estão ali acreditando nesse propósito. Gente, isso te é ajudando a reverberar esse propósito. Perfeito. Então, como ela transformou o negócio, né? Que ela, um tipo de negócio que era com alimentação que não tinha identidade, não tinha propósito, ela transforma agora num negócio que é tão impactante que as pessoas gostam de estar porque gostam de estar. Perfeito. Compram porque gostam de comprar. Isso daí, gente, é onde você vai levar o nível. Há 5 anos atrás, eu ouvi de uma pessoa, e a gente tem que ter humildade para ouvir das pessoas, né? Que todo negócio que cresceria em 5 anos seriam negócios ou de tecnologia ou de educação. Todos os negócios teriam que convergir. Um restaurante vai educar, ou vai ter tecnologia e vai educar. Tudo. E aí, quando eu olho a gente 5 anos depois, eu vejo que podcast, eu vejo a gente educando e com tecnologia. Perfeito. Educando e com tecnologia. E agora, esse mesmo guru, né, ele falou o seguinte, que o que o mundo está apontando, que não vão existir mais negócios, vão existir comunidades. As pessoas hoje se relacionam com a marca e com as pessoas. Elas querem pertencer. E o que você traz, a história da artesanal é muito sobre isso, sobre comunidade, né? Muito então, bom. Se você não entendeu ainda isso dentro do seu negócio, daqui a 5 anos talvez você não vai estar contando essa história. Da mesma forma que eu estou contando que a gente virou de educação e de tecnologia, meus próximos passos para construir isso daí virar uma comunidade. E é isso que você tem que fazer no seu negócio também. Isso Diante tem que fazer isso, meus clientes têm que fazer essa mensagem que a gente tem que levar. Porque é caro atrair cliente novo. Né? Com certeza. É muito caro atrair cliente. Fazer aquele cliente vir mais vezes é o que todo mundo quer, né? E comunidade é sobre isso. Diane, muito obrigado. Foi incrível o seu bate-papo. Ficaríamos aqui horas fazendo isso. Muito obrigado. Que pena que chegou ao fim. Eu quero dizer pra você que continue com sua missão, com seu propósito. Obrigada. E que é difícil, tem que ter resiliência. A gente erra, a gente acerta. Mas no final das contas, a balança ela sempre vai pender mais para quem entrega com muito amor, com muito trabalho que faz. E vocês fazem isso lá na Artesanale. Muito bom, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada a você, prazer enorme, muito bom. E é isso aí, meu povo. Esse foi um episódio incrível, mas tem outros também incríveis. Então, maratona, assiste, compartilha, curte. Não deixa de entender que esse Conexo é uma conexão que a gente está fazendo para dentro de um ecossistema do food service e mostrar que existe muito além do que CMV, do que custo de mão de obra, do que receita, do que aula para garçom. Existe muita gente. E é de gente que a gente faz esse episódio. Então, curte, compartilha e maratona. Assiste, não deixa de assistir não, porque todo o conteúdo aqui é atemporal e intencional. É isso aí, até a próxima. Tamo junto!